Dando continuidade aos nossos estudos e reflexões diárias, artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, letra A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Esse é um artigo que é bastante cobrado em provas de concurso e é cobrado o conhecimento da lei, do artigo. Então, por exemplo, quando se a prova, o examinador faz uma pergunta sobre cotas, sobre afrodescendentes, sobre a mixigenação do povo brasileiro, geralmente ele pergunta: tal ação está em conformidade com o artigo 26 da LDB, verdadeiro ou falso? Então vejam, aí tem que saber exatamente o número do artigo para responder a questão. Parágrafo 1º desse artigo: estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Então aqui vem o quê? Reforçar o que diz o artigo 26 sobre a valorização da cultura afro-brasileira. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Então aqui, HAL. Então, artigo 26, HAL, história, artes e literatura. Então, o que acontece? Estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privado. Então, em todos. E para reforçar, no âmbito de todo o currículo. Então, desde o primeiro ano do ensino fundamental, a primeira fase, a segunda fase do ensino médio, seja público ou privado, todas deverão obrigatoriamente ministrar esses conteúdos nas disciplinas de História, Artes e Literatura, principalmente. Dando sequência, artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. Sempre a ideia da educação nacional é voltada para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então aqui é muito importante. Às vezes, podemos observar que o pessoal pratica educação física, pratica futebol, vôlei, enfim, e outras modalidades que são das Olimpíadas, né? Então, dos Jogos Olímpicos. Porém, é importante ressaltar que pode ser cobrado pela banca que essa prática esportiva ela é não formal. Então não é aquela ideia de a professora está fazendo uma preparação olímpica para os alunos. Não. Embora ela dê um treino pesado, possa jogar, ter torneio, ter campeonato, por lei são práticas não formais, não visam os Jogos Olímpicos, não visa a competição profissional. Então essa seria a fundamentação da lei. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades de vida rural e de cada região, especialmente, inciso 1º, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 3º, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo indígena e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema.
de ensino que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Estadual ou Distrital, quando for o caso, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então vejam, aqui a LDB nos traz a seguinte menção: educação no campo, educação quilombola, educação indígena e suas peculiaridades serão tratadas de forma conforme as suas reais necessidades e demandas. Agora, o que precisa ficar bastante reforçado é que elas vão seguir o calendário. 200 dias anual, 800 horas. Porém, no período da safra, eles podem adequar a natureza do trabalho à zona rural. Por exemplo, a escola vai ter aula só no período da tarde ou só no período da manhã. E aí, conforme a vida rural de cada região, o sistema adequa, pode se adequar ao calendário, porém, você pode reduzir, diminuir a quantidade de dias no sentido de alternância. Por exemplo, essa semana não teve aula, na próxima já volta ao normal, aí eu teria que repor a carga horária de 800 horas anual, excluído o tempo de exames finais, se for o caso. Dando continuidade, artigo 29, agora sobre a educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, notem que aqui no artigo 29, o legislador fala sobre a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, até 3 anos em creches ou equivalentes, CIMEI, por exemplo, e 4 e 5 anos em pré-escola. E aí, a finalidade, o objetivo seria o quê? O desenvolvimento integral da criança. Quando se fala integral, então não é apenas alfabetização e letramento, mas os aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em, inciso 1º, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos. 2. Pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Então, notem que a educação infantil é dividida em 2 etapas. A primeira na creche, a segunda em pré-escola. Lembrando que apenas a segunda faz parte da educação básica, ou seja, é obrigatória, dos 4 aos 17 anos. Então, reforçando para não misturarmos na hora da avaliação. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então aqui está dizendo que é preciso fazer uma ficha de acompanhamento da evolução da criança, do que ela aprendeu, do que ela se desenvolveu, porém, não com o objetivo dela ser promovida depois, por exemplo, do agrupamento 5, ou maternal 2, ou jardim 2, para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a ideia tem que ter avaliação e registro para acompanhamento, mas não para promoção. Segundo, carga horária mínima anual, 800 horas, 200 dias ano. Então, vejam, aqui o legislador está colocando que a carga horária mínima anual vai ser de 800 horas e 200 dias, excluído o tempo dos exames, das provas finais, se houver. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias por turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Então, notem que aqui o legislador fala que o mínimo é 4 horas por dia e para a jornada parcial e 7 horas para a jornada integral. Agora, o que é importante notar? Algumas cidades do interior, o prefeito coloca lá, eu vou atender na creche, a criança entra às 7 horas da manhã e sai meio-dia. Mas é porque o prefeito
resolveu, para facilitar a vida da população, colocar esse horário. Mas o mínimo que ele está obrigado é 4 horas. Ele falou, vou pôr 5 para facilitar. E depois, quem entra no período da tarde, eu coloco mais 5 para facilitar. Na educação infantil, a frequência mínima é 60%, diferente do ensino fundamental e médio, que é 75%. Quinto, a expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, vai ter que ser feito esse documento que ateste uma ficha avaliativa ou um relatório de acompanhamento. Isso é obrigatório. Artigo 32 já da LDB começa a falar sobre o ensino fundamental. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, que seria do 1º ao 9º ano. Gratuito, na escola pública. Então, vejam, o ensino fundamental na escola particular, ele é pago. Na pública, ele é gratuito. Inicia-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Então, quem criança que completa 6 anos até 31 de março, entra no 1º ano do ensino fundamental. Se completa depois, entra na pré-escola, grupamento 5, ou jardim 2. Inciso 1º, desenvolvimento, o objetivo, então, terá por objetivo desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então vejam, no ensino fundamental a criança vai ter que saber ler, escrever e fazer cálculos. Isso é o que a lei coloca. Segundo, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamentam a sociedade. Então, às vezes cai lá na avaliação, na prova do concurso, que no ensino fundamental você tem que fazer com que a criança venha conhecer e compreender o sistema político. Verdadeiro. Inciso 3º, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em vista à aquisição de conhecimentos e habilidades e à formação de atitudes e valores. Então, a capacidade de continuar aprendendo. Inciso 4º, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços da solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, aqueles trabalhos que a escola faz, Semana da Família, enfim, uma série de outros eventos, Dia dos Pais, das Mães, vem fortalecer os vínculos da família. Parágrafo 1º, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Então, aqui em Goiânia, a gente tem os ciclos, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. E aí, o ciclo 1, bloco de alfabetização, vai do 1º ao 3º ano, e assim sucessivamente em blocos de 3 em 3. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do sistema de ensino. Então, a progressão por série, então você tem o bloco de alfabetização, 1º ao 3º ano, em um bloco só, ciclo 1. E aí pode-se, é facultativo ao sistema adotar. Parágrafo 3º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então notem que aqui a lei está dizendo que o ensino deve ser ministrado em língua portuguesa. E aí as comunidades indígenas podem utilizar as suas línguas. Porém, se cair na prova uma pergunta dizendo que o ensino, por lei, será ministrado na língua indígena porque os índios não falam português, está errado. Por lei tem que ser em português. Como eles não falam, a lei assegura que seja na outra língua. Parágrafo 4º, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então vejam, aqui fazendo
uma observância que nas comunidades distantes, onde não se tem o professor, se for possível, pode-se colocar um sistema de transmissão e ter um monitor acompanhando e o professor especialista dando aula. É permitido. Quinto, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, com material didático adequado. Sexto, estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, Dia da Bandeira, enfim, Tiradentes e outros mártires serão estudados no ensino fundamental. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa constitui-se disciplina obrigatória, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas definirão conteúdos e normas para admissão dos professores. Então, ensino religioso é facultativo, é obrigatório a oferta e facultativo, porém a escola não informa isso ao aluno e todos fazem. E aí o que não pode ter é definição de uma religião específica. Artigo 34, jornada escolar de 4 horas de efetivo trabalho. Então, normal que toda escola trabalha, isso seria o mínimo, 4 horas, e por hoje esse conteúdo a gente fecha aqui o ensino fundamental. Ok, pessoal?